Quero saudar os irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor possa alcançar nesta noite a vida de cada um dos ouvintes. Louvado seja Deus. Quero deixar aqui uma breve meditação, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus que se encontra aqui em Cântico dos Cânticos, Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor ela vai nos dizer assim, Cântico dos Cânticos 6. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? É uma pergunta. Louvado seja Deus. Que rumo tomou seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao lermos esta palavra, já começamos a entender, louvado seja Deus, que são mulheres, louvado seja Deus, em busca de alguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, eram as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém. Louvado seja Deus. Perguntando, questionando para onde havia ido o amado da Sulamita. Louvado seja o nome santo do Senhor. E desta mesma palavra eu quero trazer uma reflexão para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero estar trazendo aqui uma reflexão, louvado seja Deus, para a nossa vida. Eu peço perdão, irmãos, porque houve um comercial aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas louvado seja Deus, como eu estava dizendo, aqui é uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, despertadora para a nossa vida, a qual, louvado seja Deus, eu já quero perguntar para mim e para você. Quem tem sido as nossas amizades? Com quem temos andado, com quem temos nos relacionado, louvado seja Deus. Porque essas mulheres, louvado seja Deus, elas teve a iniciativa, elas tiveram, louvado seja o nome santo do Senhor, a disposição de perguntar para aquela mulher, para onde foi o seu amado? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? Será que a tua amizade, será que a minha amizade tem me levado, tem te levado para perto do Senhor? Louvado seja Deus. É isso que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a Bíblia ela vai nos dizer no Salmo, louvado seja Deus de número 1, que bem-aventurado é o varão, louvado seja Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quantas pessoas, louvado seja Deus, irmãos, tem, louvado seja Deus, abandonado ao Senhor, deixado a instrução que vem da parte de Deus, abandonado a palavra, louvado seja Deus, para seguir conselhos a qual não vão levar para lugar nenhum bom. Louvado seja Deus, porque esses conselhos levarão essas pessoas, irmãos, para o buraco. A Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós somos a luz, que já estamos na luz. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que um cego ele não pode guiar outro cego. Como é, irmãos, que vamos, louvado seja Deus, dar ouvidos a conselhos de ímpio? Como é que vamos nos relacionar, louvado seja o nome santo do Senhor, com ímpios, se a Bíblia ela nos relata, se a Bíblia ela nos fala, louvado seja Deus, que não há comunhão entre as trevas. Irmãos, não é que a gente vai ficar de mal, louvado seja Deus, com ninguém. O que eu quero trazer nesta palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, é que temos que selecionar as nossas amizades.
Uma coisa, louvado seja Deus, é a amizade, outra coisa é a liberdade. Louvado seja Deus. A gente vai se comunicar com ímpios, a gente vai se comunicar com pessoas, louvado seja Deus, que não servem a Deus, mas não podemos nos deixar se levar pelo mesmo regime a qual essas pessoas estão vivendo. Louvado seja Deus, não podemos deixar se levar pela mesma visão a qual essas pessoas têm. E a Bíblia ela diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. E quantos irmãos estão preferindo se assentar na roda dos escarnecedores? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Para entrar na difamação, para entrar na pornografia, louvado seja Deus. Para entrar no meio de mentiras, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos já não tem mais a presença de Deus em suas vidas por conta das suas amizades, porque tem deixado se levar? Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Uma pessoa, irmãos, para eu e você que serve a Deus se relacionar, louvado seja Deus, é uma pessoa que vai nos levar para perto do Senhor. Muitos hoje, louvado seja Deus, sobe e desce com pessoas, louvado seja Deus, que vai tirar ela do foco, que vai tirar ela do alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui, louvado seja Deus, uma confirmação disso que eu estou lhe falando. Louvado seja o nome do Senhor, a qual a Bíblia vai contar em 2 Reis, louvado seja Deus 4, louvado seja o nome santo do Senhor 8. A história de Eliseu e a Sulamita. E eu quero tirar algo de alguns versículos aqui que tem a ver com isso que eu estou falando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Como todos já conhecem a história, louvado seja Deus, a qual Eliseu passava pela frente da casa daquela mulher. E ela observou que aquele homem que passava era um santo homem de Deus. Louvado seja Deus. E ele se hospedou na casa dela, porque ela, junto em concordância com o marido, preparou um lugar para ele ficar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, como todos já conhecem a história, eu vou chegar no versículo-chave desta palavra. Louvado seja Deus. E ali, como todos já conhecem, já sabem a história, Eliseu profetizou sobre a vida daquela mulher. Ele queria agir de bondade para com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eliseu, louvado seja Deus, profetizou um filho e aquela mulher gerou e teve um filho. Mas o filho daquela mulher veio a morrer. Louvado seja Deus. E ela foi atrás de quem podia solucionar o problema dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos têm usado as redes sociais para se desabafar? Quantos já não têm mais intimidade com o Espírito de Deus porque já não conta os seus problemas para o Espírito Santo? Louvado seja Deus. Quantos procuram pessoas, irmãos, que não têm a mesma crença? Louvado seja Deus. Muitos já estão entendendo o que eu estou falando, para desabafar os seus problemas, para contar a sua vida. Mas com aquela mulher foi diferente. Quando Geazi, servo de Eliseu, veio ao encontro dela perguntar se ia tudo bem, ela disse: vai tudo bem. Porque ela sabia quem poderia resolver o problema dela era Eliseu, era Deus através da vida de Eliseu. E aonde eu quero chegar, louvado seja Deus com isso, é no versículo aqui 27, capítulo 4, versículo 27, que vai dizer: quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la. Mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está amargurada e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando aquela mulher tentou se achegar a quem poderia resolver a questão dela,
Geazi tentou arrancá-la dos pés do profeta. E não é diferente na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Tem pessoas, irmãos, tentando nos arrancar dos pés do Espírito Santo. Tem pessoas tentando nos arrancar da presença de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas vezes estamos cegos espiritualmente, deixando-se levar por essas amizades, deixando-se levar por essas pessoas. Quando, louvado seja Deus, Geazi viu que aquela mulher se aproximava do profeta e se lançou aos pés dele, louvado seja Deus, ele tentou arrancá-la. E não é diferente na minha e na tua vida. Quando Satanás ele vê que estamos nos aproximando do Senhor, ele vai usar pessoas para tentar nos arrancar da presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E temos que estar ligados, louvado seja Deus, na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, voltando para Cântico dos Cânticos, foi que aquelas mulheres, louvado seja Deus, ela queria ajudar aquela mulher a encontrar o seu amado. Irmãos, o nosso amado é Jesus Cristo, o nosso amado é o nosso noivo que foi preparar lugar, como João 14 diz, mas ele diz que vai voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E aquelas mulheres, as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém, queriam ajudar, irmãos, aquela sunamita a encontrar o seu amado. Irmãos, tenha amizade, tenha pessoas perto de você, louvado seja Deus, que queira te levar para perto deles. Que queira te levar para perto deles, não, para perto de Deus, perdão. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, louvado seja Deus. Deus, ele colocou pessoas na minha vida. Foram várias as pessoas, mas teve pessoas com participação especial, louvado seja Deus. Eu vou citar o nome deles aqui porque eu creio que eles permitem, louvado seja Deus. É a irmã Jéssica e o irmão Yuri. Deus, ele colocou pessoas, irmãos, em minha vida para me ajudar a se aproximar de Deus. Muitas pessoas hoje têm se convertido, mas têm ido, louvado seja Deus, atrás de quem, louvado seja Deus, não é, louvado seja Deus, verdadeiramente a pessoa certa para te levar para perto da presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas, louvado seja Deus, têm deixado de ter amizade com pessoas espirituais para ter amizade com pessoas carnais. E Deus, ele colocou esse casal na minha vida, louvado seja Deus, para me instruir, para, louvado seja Deus, contar o testemunho deles para que eu viesse a ser edificado. E eu me lembro quando eles falavam de oração, quando eles falavam de busca, quando eles falavam de coisas espirituais, era como que uma fonte era gerada dentro de mim, louvado seja Deus. E eu queria me aproximar de Deus, eu queria abandonar o pecado. Então essas são amizades verdadeiras, amizades que te levam para perto do noivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A amizade verdadeira é aquela que te convida para orar. A amizade verdadeira, louvado seja Deus, é aquela, louvado seja Deus, que te dá uma palavra quando você está precisando. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, ele nos deu uma língua de erudito, para que possamos dar boa palavra ao cansado, irmãos. E língua de erudito é língua sábia. Louvado seja Deus, é uma pessoa instruída na palavra, que sabe manejar bem a palavra. E sabe dar palavras, louvado seja Deus, de ânimo, de conserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o verdadeiro amigo, ele não esconde o conserto. Tome cuidado, irmãos, com pessoas, louvado seja Deus, tóxicas e falsas. A Bíblia diz como vaso, em Provérbios 26:11. Não, Provérbios 26, eu não me lembro agora, louvado seja Deus. Mas diz, louvado seja Deus, que como um vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. O vaso é de barro, mas está coberto de prata, irmãos.
Nem toda amizade é para mim e para a tua vida. É como eu falei, o vaso é de barro, mas está coberto de prata. Olha aí o engano. Será que conseguimos discernir um vaso que é de barro, mas está coberto de prata? A gente vai olhar, só vai ver a prata, não vai ver o barro por dentro? Não vai ver o que está por trás? Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas pessoas, louvado seja Deus, têm caído em laços porque têm sido levados, têm sido enganados. Mas temos que buscar discernimento da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essas mulheres queriam ajudar aquela mulher a encontrar o noivo. Essas mulheres queriam ajudar ele, louvado seja Deus, a se aproximar do noivo. Louvado seja Deus. E o que eu quero deixar para mim, para a tua vida nesta noite, é que você faça amizade com pessoas que te aproximem da presença de Deus. Hoje não se vê mais amizade, irmão, para conversar sobre as coisas espirituais. Hoje não se vê mais amizade para te chamar para jejuar, para te chamar para ler a Bíblia, para te chamar para abrir uma campanha. Louvado seja Deus. As pessoas querem se ajuntar, irmão, para falar mal, para detonar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tempo, louvado seja o nome santo do Senhor, de falarmos. Louvado seja Deus das coisas do céu. Eu preciso, irmãos, louvado seja Deus, ajustar a minha vida nesse padrão aí, louvado seja Deus. A cada dia o que o Senhor ele tem cobrado de mim. Por isso que eu estou aqui. Louvado seja Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso de conserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai contar a história de um paralítico. Louvado seja Deus. A Bíblia vai contar a história de um paralítico. Marcos 2:1. Tem a ver muito com isso que eu estou falando. Sobre a amizade que vai nos levar para perto de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, em Marcos 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava a palavra. Ou seja, Jesus estava em um certo lugar, irmãos, e aquele lugar estava tão cheio, tão repleto de pessoas, que a porta estava cheia, estava, louvado seja Deus. O versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado. Ó, para aí, irmãos, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Irmãos, uma verdadeira amizade, ainda que você não possa, louvado seja Deus, andar, ela vai se ajuntar, louvado seja Deus, e vai te levar. Aleluia, louvado seja Deus. Ela vai conduzir você, meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai te levar para perto da presença de Deus, ainda que você esteja paralisado, como esse paralítico estava. Esse paralítico, irmãos, ele não poderia andar, mas ele achou pessoas, louvado seja Deus, que o levassem. Será que hoje, irmãos, eu posso ser uma dessas pessoas que levou esse paralítico para perto de Jesus? Louvado seja Deus. Será que eu estou sendo uma amizade que leva outra para perto de Jesus? Ou será que a minha vida está afastando as pessoas da presença de Deus? Ou será que eu estou tendo amizades que está me afastando da presença de Deus? Irmãos, é tempo de analisar nossa vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Provérbios 18:24. Louvado seja Deus. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode cair em desgraça.
Aqui, irmão, já muda todo o contexto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm vários amigos. Mas é como eu já falei, será que esses amigos estão te levando para perto de Deus? Será que essas pessoas estão verdadeiramente, louvado seja Deus, com a mesma visão que você está da salvação? Será que é você, louvado seja o nome santo do Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus, está levando essas pessoas para perto de Deus e eles estão te levando para perto do Senhor. Irmãos, é tempo de selecionar as nossas amizades. E o versículo se completa dizendo, mas há amigos mais chegados que um irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Há amigos, irmãos, mais chegados que um irmão. Louvado seja Deus. É tempo de, louvado seja Deus, conservarmos as amizades. Louvado seja Deus, que vai nos levar para perto do Senhor, como aconteceu com esse paralítico. Aqueles homens que estavam levando aquele paralítico não acharam lugar pela porta. Louvado seja Deus. Quem era, irmãos, que ia perder o seu tempo nos dias de hoje para pegar alguém, carregar paralítico sem andar, para levar, louvado seja Deus, para algum lugar? E aqueles homens enfrentaram a dificuldade, eles poderiam ter desistido. Talvez aquele paralítico não era nada deles, talvez poderia ser, poderia não ser, porque a Bíblia não relata. Louvado seja Deus. Mas aqueles homens, eles tiveram, louvado seja Deus, a ideia, tiveram, louvado seja Deus, o pulso firme de entrar pelo telhado e descer exatamente aonde Jesus estava. Irmãos, um verdadeiro amigo, ele vai querer ver a tua cura, ele vai querer ver você sarado, ele vai querer ver você liberto, ele vai querer ver você transformado, ele vai querer ver você aos pés do Criador. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi o que aconteceu, e aquele paralítico recebeu a cura dele. E a Bíblia, louvado seja Deus, prossegue em dizer: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E muitos dos que estavam ali questionaram. Irmãos, tome cuidado de pessoas que estão ao seu redor, louvado seja Deus, mas quando verem o seu crescimento, quando verem Deus te usar, começa a se questionar. Porque nem todo mundo quer ver a nossa felicidade. Falo e repito, é necessário selecionarmos a nossa amizade. A Bíblia ainda vai contar a história de outro paralítico em João 5. Totalmente diferente